Passamos a apresentar o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Agradecemos por sua honrosa audiência. Até aqui nos ajudou o Senhor. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Jesus é o meu abrigo, minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Chegando nosso programa nesta tarde de hoje, mais uma tarde que Deus nos concede para podermos falar mais sobre tudo que se refere a Ele. É muita bênção. Deus é fiel, não é verdade? Boa tarde a todos que estão me escutando agora neste momento. E Deus faça presente na vida de cada um de vocês. E que hoje não lhe falte ânimo, não lhe falte força e não lhe falte fé. E lembre-se, você pode tudo naquele que te fortalece, porque é Deus que te fortalece, é Deus que faz você ter ânimo. Portanto, você não pode deixar de ter ânimo, não pode deixar de ter força e não pode deixar de ter fé. Tenha sempre estas coisas com você no seu coração. E com tudo isso, você com ânimo, com força e fé, você vai lembrar que o Senhor Deus nos diz que você pode tudo naquele que te fortalece. Quem é que te fortalece? É o Senhor Deus, nosso Pai Criador e Redentor, através de seu Filho Jesus Cristo. É por isso que nós agradecemos a Ele por tudo. Tá bom assim? Agora eu digo para todos que vão me escutar, está entrando no ar o programa Manancial de Água Viva. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos que o sangue de Jesus está sobre a nossa vida, o Brasil e as nações. E oramos para que o Senhor libere do seu poder sobre nós, da sua graça, do seu sobrenatural. E oramos pela bênção tripla nessa manhã. Sim, novos começos, novas portas e muita saúde. E oramos, ó Deus, para que a presença do Espírito Santo venha nos encher. A presença do Espírito Santo venha vir sobre nós. E te pedimos, ó Deus, toque em todas as áreas da nossa vida. Toque em tudo que estiver ligado a nós. Pedimos que o Senhor dirija. Pedimos que o Senhor conduza. Pedimos que o Senhor guie. E pedimos que o Senhor abençoe. No nome poderoso de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você hoje. Deus tem uma palavra para você e no final eu quero fazer uma oração profética pela sua vida. Estamos no propósito de 50 dias de oração, orando às 6 e 7 da manhã e às 18 horas no YouTube. E Deus está fazendo grandes milagres. Você não tem ideia do que as pessoas me contam. Ontem eu estava na igreja e uma senhora pegou da minha mão e, emocionada, ela disse assim: você não tem ideia de como Deus lhe usou para mudar a minha vida, a minha realidade. Deus te usou e através da sua vida, meu marido foi transformado, minha casa foi transformada e hoje nós queremos servir a Deus. Uma outra mulher veio me cumprimentar e disse assim: há 10 anos estava afastada da fé. Há 10 anos estava longe do caminho do Senhor. Mas através de uma palavra de Deus, mudou a história dela. Deus a dirigiu.
Deus a conduziu de volta. A palavra de Deus tem muito poder e essa palavra está falando com você nesse momento. Deus me deu uma direção para ministrar ao seu coração hoje. E a palavra é cuidado com aquilo que vem para descontrolar as suas emoções. Eu estava vendo esses dias um grande jogador de tênis, estava descontrolado emocionalmente. E ele é muito bom, é um craque, um grande profissional, mas não estava no dia dele, estava descontrolado. Eu nunca o vi dessa maneira, descontrolado emocionalmente. E ele perdeu, teve uma terrível derrota. E eu fiquei pensando depois desse acontecimento, quantas vezes pessoas acabam nos descontrolando, situações acabam nos descontrolando. E isso mexe no nosso caminhar, isso mexe no nosso trabalho. Se você está com um problema dentro de casa, um problema no seu casamento, um problema com o filho seu, você não vai trabalhar direito. Você vai ficar pensando naquele problema que você tem dentro de casa. Se tem alguém próximo de você doente, você vai ficar preocupado com essa pessoa. Você pode estar em qualquer lugar do mundo. Você vai estar pensando naquela pessoa que está doente, da sua família, aquele ente querido. Nós sabemos que as situações da vida tentam descontrolar o nosso emocional, tentam nos fazer ser sanguíneos, tentam nos fazer ser melancólicos, mas sobre todas as coisas precisamos colocar a nossa vida, a nossa alma em cima de um fundamento maior, que é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que deve ser o nosso fundamento. Devemos caminhar pela palavra. Devemos caminhar pela verdade, pela promessa de Deus. Você pode ter muitos medos. Você pode ter muitas, eu posso dizer, circunstâncias que não são favoráveis no momento que você está passando. Mas confie em Deus. Confie em Deus, porque Ele vai manter você seguro sempre. Nós estávamos vindo de Portugal no sábado e quando estávamos atravessando o oceano, eu acompanhei o plano de voo pela tela do computador de bordo do avião e por 2 horas consecutivas, sabe? Houve muita turbulência no avião. E a gente está acostumado a pegar uma turbulência que outra, mas, sabe, 2 horas de turbulência, tem pessoas que começam a passar mal, tem pessoas que, sabe, elas sentem o impacto da viagem. Uma senhora até que estava próximo de mim, ela começou a se sentir ruim, ela disse, estou me sentindo mal, disse para a filha dela, estou me sentindo mal. Ou seja, as coisas que estão ao nosso redor podem nos desestabilizar. E tudo que nós precisamos fazer nesse momento é colocar a nossa vida sobre a palavra de Jesus. A palavra de Deus não falha. A palavra de Deus, ela vai se cumprir na nossa vida. E nós devemos confiar em Deus. Mesmo que você esteja sentindo medo, insegurança, mesmo que você esteja sendo, sabe, perseguido pelas pessoas, atacado pelas pessoas, coloque a sua vida em cima da palavra. O que a palavra de Deus diz? Quando Pedro estava no barco e Jesus estava andando sobre as águas, e aquilo ali foi um fato que os discípulos nunca haviam visto na vida deles, eles nunca haviam visto alguém andando sobre as águas. Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. E a Bíblia diz que Pedro tirou o pé do barco, colocou o pé nas águas, porque Jesus disse para ele, venha. E enquanto Pedro, sabe, se manteve atento à voz de Jesus, ele caminhou sobre as águas. Exatamente. Um homem caminhou sobre as águas. Pedro caminhou sobre as águas. Mas teve um momento que Pedro, sabe, deixou a voz de Jesus, deixou de se concentrar na voz de Jesus e ele começou a afundar. Porque ele começou a ouvir o barulho do vento, as ondas embaixo dos seus pés e começou a afundar. Quando você caminha por uma palavra de Deus, você não pode deixar com que as suas emoções,
comecem a prestar atenção nos barulhos do lado de fora. Existem tantos barulhos aqui nesse mundo. Nós já acordamos pela manhã, sabe, com vozes contrárias, mas devemos nos manter firmes na palavra de Jesus. E Ele diz que estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você tem que andar com confiança aqui nessa terra. Você tem que andar com esperança. Você tem que andar crendo em um fundamento que é a palavra de Deus, e isso fará você andar no sobrenatural. Eu fico maravilhado com tantas curas que têm acontecido, com tantos milagres, com tantas pessoas que estão sendo restauradas, com tantas transformações que têm acontecido na vida das pessoas, mas eu tenho andado por um fundamento, e o fundamento é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que tem sido o meu fundamento para continuar caminhando, o meu fundamento para vencer as adversidades da vida. E você tem que fazer da palavra de Deus o seu fundamento. Se você fizer da palavra de Deus o seu fundamento, você caminhará no sobrenatural. E você verá sinais, maravilhas, milagres, curas, o extraordinário de Deus. Não sei o que você tem para enfrentar essa semana, mas Deus sabe. E se você caminhar pela palavra de Deus, você será vencedor sobre todas as coisas. Aleluia, aleluia. Você será vencedor sobre todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo, você recebe essa palavra? Essa é a palavra para ser um norte na sua vida essa semana. Essa é a palavra que você tem que, abraçar com toda a fé e reter ela, porque você caminhará debaixo de um fundamento que é Deus à sua frente, guiando você, lhe guardando e lhe protegendo. Amém? Glória a Deus. Pega essa palavra, porque é uma palavra profética para a sua vida. Deus me deu uma palavra sobre uma pessoa de sobrenome Tavares, que está aí me escutando, e o Senhor está curando essa pessoa de um problema respiratório. Ela ou alguém da casa dela de um problema respiratório. Jesus Cristo dá saúde agora. Seja o que for que estava atacando a sua saúde, seja curado, seja curada. Tem uma pessoa que está aí me ouvindo, acordou com uma dor muito forte na lombar, no ciático, e o Senhor te cura nesse momento. Eu quero declarar saúde sobre você. Deus também me deu o nome de um homem que está talvez se preparando para sair para o trabalho, e Deus me disse assim que hoje ele tem um compromisso no banco e um compromisso em um outro lugar. Deus está te dando um livramento hoje. E o Senhor me disse também que algo que você tem para vender há muito tempo, esse negócio vai ser destravado. No nome de Jesus Cristo, esse negócio vai ser destravado. E essa semana vai ser uma semana de milagres na tua vida, no nome de Jesus Cristo. Deus também me disse assim, diga para o Rodrigo, o Senhor me disse assim, diga para o Rodrigo que eu vou fazer coisas novas na vida dele nessa semana. E ele vai se surpreender com aquilo que o Senhor irá fazer. Deus está colocando as pessoas certas no seu caminho. E essa semana será uma semana decisiva para todo o processo que você tem vivido, diz o Senhor para você. O Senhor também me mostra uma família que está de muda. Eles estão morando no norte, mas estão vindo morar no sul do Brasil. Deus está confirmando essa viagem. Deus está confirmando essa mudança. E será um tempo de renovo, será um tempo também onde coisas Deus está fazendo na vida de vocês, no nome de Jesus Cristo. Há uma pessoa que está me ouvindo aí, com dores aqui atrás, bem aqui nessa região, e eu quero declarar saúde sobre você. Toda dor que você sente, seja curada agora, no nome de Jesus Cristo. Amém? Eu também quero me dirigir a essa pessoa que tem uma eletropeças, peças eletrônicas. Seja você quem for que é dono dessa empresa de peças eletrônicas, que pediu para Deus falar com você, Deus está falando com você.
Deus está falando com você. E o número 51 é familiar para você. Eu não sei o que esse número representa para você, mas Deus manda dizer para você que Ele conhece todas as coisas. Você tomou muitas decisões erradas e é tempo de você reorganizar a sua vida. É tempo de você reorganizar a sua vida. E se você se entregar a essa palavra profética que Deus está dando a você, você verá grandes conquistas ainda na sua vida esse ano, em nome de Jesus. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91. Antes disso, quero falar rapidamente dos meus livros. Meus livros estão lá no meu site, www.profetavinicius7.com.br, e nós também preparamos e-books dos meus eventos. Eu tenho muitos e-books que você pode ler no seu celular, que você pode ler no seu tablet. Está lá no meu site, dá um pulo lá e conheça nossos e-books também. Esses aqui são os livros físicos, mas nós temos também os e-books que são livros digitais. Esse livro aqui, O Homem que Aprendeu a Ouvir a Voz de Deus, acredito que todos deveriam ler, porque é um livro que vai ensinar você a entender o que Deus está falando com você. Nesse livro eu falo de 22 formas que Deus usa para falar com o homem. Eu tenho muitos livros proféticos que têm abençoado a vida de milhares e milhares de pessoas. E também, adquirindo nossos livros, você me ajuda com os nossos programas de televisão. Todo sábado, às 10 da manhã, eu estou na Rede TV. E de domingo a domingo, às 5h45 da manhã, eu estou na TV Bandeirantes. E um detalhe, não somos mantidos pela igreja. Tudo é mantido pelo meu ministério e pelos meus parceiros. Por isso, se Deus tem falado ao seu coração de orar por nós, ore por nós, para que nós consigamos ser fiel a tudo aquilo que Deus tem colocado no nosso caminho. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91, quero pedir para você, deixa a tua curtida aqui nessa oração, por gentileza, e se puder compartilhar com outras pessoas, compartilhe essa oração agora com 7 pessoas. E eu declaro em nome de Jesus que por 7 caminhos, toda maldade vai sair do teu caminho e do caminho da tua casa, no nome de Jesus Cristo. Compartilha aí, deixa a tua curtida também nesse vídeo. E se não é inscrito no canal, inscreva-se agora e participe das nossas orações no YouTube, 6 e 7 da manhã e 18 horas. E hoje Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue eu lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razões na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Oh, oh, oh. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas eu bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida
na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como fogo refina ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Oh, brilhar. Chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Pastora Reni, Pastora Reni, manancial de água viva, manancial de água viva, mensagem. Queridos que me escutam, minhas queridas, meus ouvintes, meus amigos, todos meus irmãos em Cristo, vamos lá para o livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 7, a parte A. Lá está escrito: a memória deixada pelos justos será uma bênção. Como é que vocês vão encarar isso? A memória deixada pelos justos será uma bênção. Vamos dar algumas referências aqui a respeito deste versículo, né? Começando com uma pergunta para você que está me escutando agora. Quem são pessoas especiais para você que marcaram sua vida de forma positiva? Você sabe quem são essas pessoas? Lembram quem são? Se você souber lembrar, é muita bênção. Agora, o que é que vocês fizeram para se destacar dessa forma, deixando de ser apenas simples conhecidas? Como é que acontece isso? Talvez, meus queridos, meus amigos, meus ouvintes, ainda mais importante seja a pergunta: você já conseguiu se tornar alguém digno de ser lembrado como parte da história da vida de outras pessoas? Outra pergunta: de que forma? Tudo isso são perguntas que você pode incluir no seu dia a dia. Essas perguntas podem ser diretamente para vocês fazerem, né? No capítulo 16 de Romanos, Paulo revela com muito carinho o nome de pessoas que foram especiais para ele. Pessoas que causaram impacto nele e em seu ministério também. Talvez, meus amados, sejam nomes bem diferentes do que estamos acostumados a ouvir. Mas, escutem bem, o que mais chama a atenção é o ele que diz a respeito de cada um. Eram indivíduos amados, cooperadores, ajudadores. Todos esses trabalhavam em favor dos outros. E eles eram lembrados por seu relacionamento com Deus e seu envolvimento com a Igreja de Jesus Cristo. Mas também há o outro lado, que vocês podem ver no versículo 17, 18, lá do Romanos, quando Paulo descreve gente completamente diferente, pessoas que causavam conflitos e dificuldades, pessoas egoístas e manipuladores. É interessante você notar, meus amados, que delas
das quais deveriam se manter longe, ele nem sequer cita o seu nome. É bom por isso, né? Glória a Deus. Agora, é muito bom quando a gente consegue reconhecer e nos manter longe de quem nos afasta dos caminhos de Deus. Também eu acho que ainda é excelente quando podemos, como Paulo, listar uma série de pessoas especiais, pessoas amáveis, pessoas cooperadoras, que ajudaram e, se for preciso, até arriscam a vida por nós. E ainda é melhor ser alguém, assim para o nosso próximo. Agora, um bom exercício seria pegar papel e caneta e anotar cada pessoa especial que faz parte da sua vida. E assim, dessa maneira, você agradecer a Deus por elas. Eu creio também que até planejar uma forma mais concreta de lhe mostrar a sua gratidão. Depois, que tal pensar em quem está sempre à sua volta e procurar formas discretas de ajudar estas pessoas, isto para que também elas percebam o cuidado de Jesus na vida delas. É mesmo assim. Finalizando, eu quero deixar para vocês que pessoas especiais são aquelas que demonstram o amor de Deus de forma prática na vida do próximo. Essas são pessoas especiais. Essas pessoas que demonstram o amor de Deus de forma bem simples, bem prática na vida do próximo. É mesmo assim, essas são as pessoas especiais. Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Aí, pronto. Aquela coxa de retalho que tu fizeste, juntando pedaço em pedaço, foi costurada. Serviu para o nosso abrigo em nossa pobreza. Aquela coxa de retalho está bem guardada. Agora na vida rica que está vivendo, terás como agasalho coxa de cetim. Mas quando chegar o frio em seu corpo inteiro, tu has de lembrar da coxa e também de mim. Eu sei que tu não te lembra dos dias amargos que junto de mim fizestes um lindo trabalho. Agora nessa vida rica tens o que queres. Eu sei que esquecesse agora a coxa de retalho. Agora na vida rica que está vivendo, terás como agasalho coxa de cetim. Mas quando chegar o frio em seu corpo inteiro, tu has de lembrar da coxa e também de mim. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção.
Como evangelista, fui enviado para o campo missionário, para Minas Gerais, numa cidadezinha muito pequenininha, com 4.000 habitantes. São Pedro da União, Minas Gerais. Para chegar lá de estrada de terra, 30 km de terra. Hoje está asfaltado, mas na época era terra. E eu cheguei como evangelista, eu falei, eu vou fazer essa igreja crescer. Eu vou evangelizar essa cidade. Já comprei 4.000 folhetos. Tem 4.000 habitantes? 4.000 folhetos. E comecei a evangelizar, 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 evangelizar. E nada acontecia, pastores. Primeiro culto, nada. O segundo culto, nada. Depois que evangelizei a cidade inteira em 30 dias, todos os dias saía, folheto por folheto, nada. Em 6 meses vocês não sabem o que aconteceu. Eu pergunto o que aconteceu. Nada. Em 1 ano, nada aconteceu. Eu falei, meu Deus, uma cidade muito católica. Eu cheguei naquela época, não sei se vocês lembram, de um escândalo que deu de um evangelista da televisão com dinheiro de uns pastores, né, numas malas, não sei se vocês lembram disso. E eu cheguei lá, na mente do povo, crente é tudo igual, pastor é tudo igual, e eles, tá vindo mais uns aí, eles gostam de dinheiro, esse povo aí. E eu ia pregar, nada acontecia, um catolicismo predominante. Eu falei, meu Deus, vou embora daqui, não nasci para isso. Mas Deus sabe do nosso limite. Deus sabe que você cansa. Deus conhece você mais do que você mesmo. Quem sabe no teu plano era parar, era desistir, mas Deus visitou esta casa hoje, entra na palavra para falar com pelo menos uma pessoa e dizer, ei, levanta a tua cabeça. Cheguei em Guaxupé, era a nossa regional, final do ano, pastor Edson Gregório, vou entregar a igreja. Quando eu chamei ele e falei, olha, eu posso ir mais cedo? Ele falou, vem em casa, almoça comigo, depois a gente vai para a reunião. Era às 14 horas a reunião de obreiro, à tarde, sábado, primeiro sábado do mês. Cheguei mais cedo da casa dele, eu com a esposa, ele com a sua esposa, sentamos ali, eu falei assim, pastor, vim entregar a igreja. Ele falou, glória a Deus, aleluia, pode falar, meu filho. Eu falei, é Deus confirmando, né? Pastor, está difícil lá para mim. Senhor, eu te agradeço. Eu falei, é Deus no negócio, pensando comigo. E fui contando e narrando a história, e ele parece que queria até falar em línguas. Eu falei, se não for Deus esse negócio, é de Deus eu entregar a igreja. Quando eu terminei a história, ele falou assim, sabe o que aconteceu, meu filho? Você se cansou. E sabe por que eu dei glória a Deus? Porque eu já passei essa fase. E dá vontade de parar mesmo quando a gente se cansa. Mas que bom que eu passei essa fase, porque agora eu tenho como te falar, você não vai entregar a igreja não. Essa fase passa, nós vamos orar, Deus vai te dar refrigério, Deus vai te dar estratégia, vamos orar. E aquele momento foi um momento de comunhão, a gente orou, eu pensei que ia sair dali vendo um anjo, vendo igreja cheia. Voltei para a mesma história. Eu apenas estava cansado. Aí um dia Deus conhece o nosso limite. Fui para um culto de doutrina. Quem crê que Deus ainda faz milagres? Quando eu estou chegando no culto de doutrina, eu falei, hoje é só eu, o diácono, o irmão João Pretinho, a irmã Michele e o Duque que fica na porta. Era um cachorrinho. Quando eu estou ali abrindo o cadeado enferrujado da igreja, a vizinha de frente. Boa noite, pastor. Eu falei, boa noite, tudo bem, filha? Silvinha, meia problemática da cabeça. Deus falou comigo, conta a tua história para ela. Eu falei, a minha história para ela? Conta tudo para ela. E Deus me incomodava, eu abri a igreja, abri as janelas para correr um ar dentro da igreja. Volta lá e conta a tua história para ela. Eu falei, mas sim, conta a tua história para ela. Irmão, quando Deus quer trabalhar, Deus usa quem quer, do jeito que quer, na hora que quer.
Eu falei, Silvia, você tem 1 minuto da tua atenção? Ela falou, pois não, pastor. Eu falei, olha, é o seguinte, eu vim para cá, você sabe, tem 1 ano e pouco que eu estou aqui e não está fácil para mim. Eu sou um jovem pastor, eu vim aqui para encher esta igreja de jovens, libertar os jovens das drogas. Fui contando, narrando meus projetos, tudo para aquela menina. E ela foi ouvindo tudo. Ela falou, ai, que bom, pastor, que bom. Eu pensei que Deus ia usar ela em profecia, nada. Eu falei, essa é a minha história. Ela falou, que bom, eu posso entrar? O senhor me dá licença? Eu falei, pode. Entrou, voltei para o culto. Nada aconteceu. No outro dia, quando eu estou chegando de uma visita, vi uma caminhonete na porta de casa. Eu falei, não conheço ninguém aqui. E a minha esposa em pé assim no portão, com um senhor bem parecido com o pastor Giovanni. Aleluia. Muito idêntico no tamanho. E aí eu falei, quem é aquele senhor? Aí eu cheguei, a minha esposa, Reginaldo, você não sabe quem é? Eu falei, quem? Tentei trazer na memória, é o padre da cidade. Eu falei, ô padre, que prazer. Eu sou o padre João. A paz do Senhor. Ele, paz, que prazer te conhecer. Vamos tomar um suco, vamos entrar. Ele falou, não, eu vim aqui só fazer um convite. Eu falei, pois não. Ele falou, a Silvia trabalha lá na casa paroquial. A Silvinha, lembra dela? Ela contou tua história para mim, eu fiquei encantado. E eu vim aqui te convidar. Você tem coragem de dar uma palestra para a gente lá na nossa igreja? Quem está entendendo? Eu falei, eu tenho. Ele falou, então tem como ser no 2º domingo de manhã, às 9 da manhã, eu reúno todo mundo lá, todo mundo que tem liderança da igreja, dá uma palestra para o povo. Você está com essa sede de trabalhar, essa sede de fazer alguma coisa para o nosso município, vamos trabalhar junto. Eu falei, é de Deus, padre. Quem crê que Deus ainda trabalha do jeito que quer, na hora que quer, uramanto que la barracha. No momento oportuno, Deus vai entrar com providência e vai dizer, eu sou teu alívio. Vai valer a pena, vai valer a pena. Se você tem desgastado na obra de Deus, Deus vai colocar um anjo para te ajudar. Pastor, eu falei, meu Deus, e agora? Eu sou acostumado a falar para crente pentecostal, falar numa igreja católica. E fiquei pensando, vou falar com o meu pastor primeiro. Peguei o telefone, orelhão, e fui ligar. Pastor Edson, pois não, meu filho. Pastor, o senhor não sabe o que aconteceu, não sei se é bom ou ruim. Ele fala logo a benção. E tinha que falar rapidinho, que as unidades caindo. Eu falei, olha, é o seguinte, o padre da cidade veio aqui e quer que eu vou lá dar uma palestra para os jovens. Eu posso ir, tem a benção do senhor. É Deus, meu filho. É Deus abrindo a porta desta cidade para você. Vai lá, deixa Deus te usar. Irmãos, não dava o 2º domingo nunca. Fui para a Bíblia, falei, o que eu vou falar para esse povo? Sou acostumado a falar com o povo pentecostal. Aleluia, aleluia. Chegou o domingo. No domingo, cheguei naquela igreja. A igreja lotada, tinha cavalo amarrado na porta, motocicleta, bicicleta, carroça, e a paróquia cheia. Quando eu fui entrando com medo, aleluia, o povo veio entrando, aí todo mundo começou a cantar, ai pastor, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. E eu fui entrando com medo, o padre veio, me colocou numa cadeira do lado dele, e falou assim, olha, agora é 9 horas, que bom que você veio, rapaz. Eu já convidei 3 pastores, eles não tiveram coragem de vir, mas que bom que você veio. Eu falei, padre, e o que o senhor quer que eu faça? Ele falou, você vai fazer o que Deus tocar no teu coração, rapaz. Irmão, sem alguém falar isso, eu já sou corajoso, agora imagina um padre falando isso. Aí ele falou, agora é 9 horas da manhã. Eu falei, que hora que termina? Ele falou, olha, a gente termina às 11, mas se passar das 11 não tem problema não. Eu falei, meu Deus do céu, 2 horas. Aleluia. Aí naquele momento tinha um casal de jovens com a gente cantou uma canção louvor, e aleluia. E aí a palavra não tinha descido no coração ainda, mas quem crê que é Deus que dá a palavra?
Aleluia. Aí quando eu peguei o microfone, a palavra desceu no coração. João capítulo de número 3, o encontro de Jesus com Nicodemos. Eu nunca vou esquecer. Eu preguei o que Nicodemos tinha e o que ele não tinha, e o que Jesus tinha para dar para ele. E eu comecei a pregar, aquele povo olhava em mim, e aquele cenário, ninguém dando glória a Deus, nem aleluia. Eu falei, será que o povo está gostando? Mas de repente eu olhei no canto aqui, uma senhora com lágrimas. Eu falei, opa, a palavra está tendo efeito. Aí empolguei, aleluia, e comecei a pregar, aleluia. E de repente um jovem tirou o boné da cabeça e levantou a mão para o céu. Eu falei, o negócio está ficando bom. Quem crê que Deus é o Deus que vai aliviar a nossa carga? Deus te trouxe aqui para te dizer, Ele tem estratégias nesta peleja, Ele tem estratégia nesse cansaço. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer, levante a tua cabeça, Ele ainda é Deus que vai entrar. Estou sentindo Deus restaurando ministérios aqui, Deus restaurando vidas aqui, Deus restaurando famílias aqui. Esse cansaço não vai te sucumbir. Foi Deus mesmo que te escolheu, foi Deus mesmo que te chamou. O inimigo tentou colocar um cansaço, um desânimo, dizendo, mais uma luta, mais uma guerra. Esta noite é a noite de bater no peito e dizer, vem para dentro que Deus tem algo comigo. Quem está entendendo esta palavra? Enfim, a hora não espera, mas o que Deus fez naquela cidade foi algo marcante, que foi o que me destacou ministerialmente falando. Porque quando Deus quer trabalhar, ninguém pode impedir. Aleluia. Eu sinto de pregar para pelo menos um homem aqui. Aleluia. Este cansaço teu vai ser revigorado. Até segunda-feira Deus está te dando um energético espiritual. Esta luta não vai te parar, esse desânimo não vai te parar. O inimigo tentou te colocar uma seta, mas Deus entrou no meio hoje dizendo, levanta a cabeça. Não é só você que chora, não é só você que tem luta, não é só você que tem conta para pagar, não é só você que tem que acordar cedo, pôr a mão na massa. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer, é você mesmo que eu vou usar, é você mesmo que eu vou encher, é você mesmo que vai liderar. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus. Chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. É, meu irmão, a luta pode estar grande, mas passa pelo processo porque Deus está te aprovando. Aleluia. Eu tenho visto tuas lutas. Quando oras bem baixinho, pensas que não estou te ouvindo. Olha, hey, tenho visto tuas lágrimas, mas não desanimes. A vitória vou te entregar. Todas as provas que passei pra ti, nenhuma delas você reprovou. E aquela mais difícil respondeu assim. Respondeu de joelhos dobrados e chorando com a boca
difícil, mas suportou. Receba a vitória. Oh, coisa linda é quando o crente é aprovado por Deus. Ele geme, ele chora, mas Deus entrega a vitória. Daquela prova, quando dobravas teus joelhos e gemia assim: ai, 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 hey! A prova não vou suportar, mas filho querido, a vitória vou te entregar. Todas as provas que passei pra ti, nenhuma delas você reprovou. E aquela mais difícil respondeu assim, respondeu de joelhos dobrados e chorando com a boca no pó. E hoje te entrego o diploma que é a vitória. Receba a vitória, receba a vitória. Sei das lutas que passou, foi difícil, mas suportou. Receba a vitória. Receba a vitória. Receba a vitória. Sei das lutas que passou, foi difícil, mas suportou. Receba a vitória. Sei das lutas que passou, foi difícil, mas suportou. Receba a vitória. Chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Já percebeu por que Satanás te ameaça tanto? Por que ele trabalha com tanta ameaça? Por que ele não matou logo você? Por que ele não destruiu logo o teu casamento? Por que ele não acabou logo com essa empresa? Por que ele não acaba logo com a tua vida? São tantas ameaças, é vulto durante a noite, é coisa instalando dentro de casa, é arrepio na espinha, é síndrome do pânico, é luta contra a depressão, tantas coisas que ora são físicas, ora são psicomáticas, mas a maioria delas são espirituais. Ora, se ele ameaça o tempo todo, se há tanta perturbação o tempo todo, por que ao invés de ameaçar, ele não mata logo? Por que ele não te matou numa madrugada dessa, no infarto? Por que ele não te matou naquele dia da batalha espiritual, que você não sabia se era batalha espiritual ou se era paralisia do sono? Ou aquele dia que você sonhou que ele estava querendo te destruir e você queria clamar o sangue de Jesus, mas não conseguiu e ficou sufocada, não repreendeu, mas o dia clareou e você... Chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Tá chorando porque se você tem um Deus
que cuidar de você e jamais te esquecer. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio e aonde você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Chegando, o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Meu nome é Isabel Lima, tenho 40 anos e hoje estou aqui para contar a história que marcou minha vida para sempre. Por mais de 2 décadas, vivi entre os muros de um convento na Itália, convencida de que meu sacrifício era a vontade de Deus. Mas o que vi e experimentei dentro daquelas paredes me levou a questionar tudo o que um dia acreditei. Cresci em uma família profundamente enraizada nas tradições, em um vilarejo onde a religião não era apenas uma crença, mas o alicerce sobre o qual toda a nossa existência era construída. Meu pai, um homem de postura rígida e princípios inabaláveis, considerava a fé o pilar da ordem e da disciplina dentro de casa. Desde a infância, fui educada sob os dogmas rigorosos do catolicismo, onde a devoção não era uma escolha pessoal, mas uma obrigação inquestionável. Cada ação, cada pensamento, deveria estar em total conformidade com os ensinamentos que nos eram passados, e qualquer deslize era tratado como uma grave transgressão. No entanto, conforme os anos passaram, minha mente inquieta começou a desafiar aquilo que até então eu havia aceitado sem hesitar. Eu fazia perguntas, buscava respostas, mas muitas vezes me deparava apenas com silêncios incômodos ou olhares que me advertiam a não insistir no assunto. Quando completei 19 anos, minha vida tomou um rumo inesperado. Meu pai, percebendo,
Minha crescente necessidade de independência interpretou minha atitude como uma afronta inaceitável. Para ele, uma mulher que desejava trilhar seu próprio caminho representava uma ameaça direta aos valores que ele tanto prezava. Convencido de que o mundo exterior era fonte de corrupção e perdição, tomou uma decisão drástica sem me dar qualquer chance de escolha. Enviou-me ao convento de Santa Maria da Redenção. Em sua concepção, aquele lugar seria o único capaz de preservar minha pureza e me conduzir a um propósito digno aos olhos de Deus. Ao atravessar os portões do convento, senti que não estava apenas deixando minha casa para trás, mas também uma parte essencial de quem eu era. O ambiente ao meu redor parecia separado do resto do mundo por imponentes muros de pedra, que pareciam absorver qualquer vestígio de vida do exterior. A luz mal penetrava através das janelas estreitas, projetando sombras alongadas pelos corredores frios e silenciosos. Havia um peso no ar, não de serenidade, mas de submissão. Assim que cheguei, fui instruída a me desfazer de qualquer objeto que pudesse me lembrar da minha vida anterior. Roupas, adornos, recordações. Nos despojavam de tudo, como se apagar nosso passado fosse um requisito indispensável para a purificação da alma. As regras dentro do convento eram absolutas, e sua obediência era exigida sem questionamentos. Falar sem permissão era terminantemente proibido. O silêncio não era apenas um símbolo de respeito, mas um instrumento para alcançar a completa entrega espiritual. A rotina diária era exaustiva e imutável. Orações ao nascer do sol, longas horas de trabalho manual, estudos religiosos à tarde e penitências antes do repouso. A submissão não era apenas esperada, mas imposta como a base da existência dentro daqueles muros. A figura que comandava o convento com autoridade inquestionável era a Madre Superiora, Sor Giuseppina. Sua presença inspirava um temor quase reverencial. Seu olhar, cortante como uma lâmina, e sua postura rígida deixavam claro que ali não havia espaço para dúvidas ou insubordinação. Desde o primeiro instante, ela deixou claro que sua palavra era a lei e que desafiar suas ordens estava fora de questão. No início, tentei me adaptar, acreditando que minha resignação me aproximaria de Deus, mas logo uma inquietação começou a crescer dentro de mim. Algo no ambiente me causava desconforto, uma sensação de opressão que eu não conseguia compreender. Com o passar dos dias, percebi que não era a única a sentir isso. Muitas das irmãs viviam em um estado permanente de receio. Evitavam-se olhar nos olhos, falavam com a voz trêmula e andavam sempre cabisbaixas, como se carregassem um fardo invisível. Os silêncios prolongados, as ausências nunca explicadas, os murmúrios discretos que ecoavam pelos corredores durante a noite. Tudo aquilo me fez perceber que havia algo errado naquele lugar. Certa vez, enquanto rezava na capela, avistei uma jovem freira ajoelhada em um canto. Seu peito subia e descia de forma descompassada. Suas mãos tremiam. Me aproximei com a intenção de perguntar se ela estava bem, mas ao me notar, levantou-se abruptamente e saiu às pressas, sem nem sequer me encarar. Naquele instante, entendi que um segredo obscuro pairava sobre o convento. A partir de então, passei a observar melhor o que acontecia ao meu redor. Olhares discretos, frases interrompidas no meio, passos apressados em horários incomuns. Um dia, enquanto ajudava a organizar a biblioteca ao lado de uma noviça chamada Chiara, algo aconteceu e fez meu sangue gelar. Diferente das outras, Chiara parecia sempre inquieta, como se vivesse sob constante vigilância. Em um momento de aparente tranquilidade, ela se aproximou e, com uma voz quase inaudível, murmurou palavras que ficariam marcadas na minha memória. Isabela, esse lugar não é o que parece. Meu instinto me impeliu a exigir explicações, mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, a Madre Superiora surgiu à porta. No mesmo instante, Chiara silenciou e abaixou a cabeça, como se suas palavras nunca tivessem sido ditas, mas elas ecoavam dentro de mim. O que ela queria dizer? O que realmente se passava ali? Se aquele convento era um santuário de fé e redenção,
por que tantas irmãs viviam com medo. Naquela noite, enquanto tentava dormir, ouvi um sussurro vindo da cela ao lado. Aproximei-me da parede e encostei o ouvido. Era a voz de Kiara, trêmula. Senhor, ajuda-me a sair daqui. Meu coração disparou. Quis chamá-la, dizer que não. Estava sozinha, mas algo dentro de mim me impediu. Nos dias seguintes, a tensão dentro de mim cresceu. Parte de mim queria acreditar que o convento era um local sagrado, mas os sinais de que algo perturbador acontecia ali se tornavam cada vez mais evidentes. Então, algo inesperado ocorreu. Durante uma das orações matinais, percebi que Kiara não estava em seu lugar habitual. Procurei seu rosto entre as outras irmãs, mas não a encontrei. Ao final da cerimônia, perguntei a uma das freiras onde ela estava. Sua reação me alarmou. Seus olhos refletiam pavor antes que ela desviasse o olhar, evitando responder. Insisti com outra irmã, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, a Madre Superiora apareceu e anunciou friamente: Chiara foi transferida. Não há mais perguntas. Mas eu tinha muitas. Sua ausência era impossível de ignorar, e o que mais me incomodava era o absoluto silêncio que a cercava. Era como se ela nunca tivesse existido. Qualquer tentativa de obter respostas era recebida com olhares aterrorizados e silêncio absoluto. Foi então que a Madre Superiora percebeu minha insistência, e certa noite me convocou a seu escritório. A sala era fria e austera, adornada por imagens sagradas e um grande crucifixo pendurado na parede. Sem desviar os olhos dos papéis sobre sua mesa, ela disse em um tom gélido: Irmã Isabela, notei sua inquietação. Lembre-se de que a obediência é a base da nossa vida dedicada a Deus. Fiquei sem palavras. Seu tom não deixava espaço para contestação. Aqui seguimos a vontade do Senhor, continuou. Não devemos nos distrair com assuntos que não nos dizem respeito. Chiara foi transferida por razões que não precisam ser explicadas. Concentre-se em sua fé. Saí daquela sala com o peito apertado. Algo estava errado. Eu sabia. Mas como descobrir a verdade sem chamar atenção? Desde então, fingi submissão, mas em segredo, comecei a buscar respostas. E então, em uma noite escura, encontrei a prova de que meus temores eram reais. Minhas mãos tremiam ao fechar o diário. Ali, nas páginas envelhecidas pelo tempo, estava a confirmação dos meus piores temores. O que acontecia naquele convento não era recente. Era algo que se arrastava há anos, talvez décadas, oculto sob um véu de silêncio e terror. Respirei fundo, tentando conter o pânico. Olhei ao redor, certificando-me de que ninguém havia me seguido, e escondi o caderno sob minhas vestes antes de deixar o sótão com passos rápidos, mas discretos. Quando retornei à minha cela, esperei a noite cair para reler cada palavra com mais atenção. A cada linha, sentia meu peito apertar como se estivesse sendo esmagado por um peso invisível. Como um lugar sagrado poderia esconder algo tão perverso? Por que ninguém fazia nada para impedir? Lembrei-me da minha infância, da voz suave da minha mãe me falando sobre o amor de Deus. Recordei as palavras rígidas do meu pai ao me enviar para cá, convencido de que eu encontraria meu propósito. Mas o que existia dentro destes muros não era amor, era opressão, era castigo, era medo. Não preguei os olhos naquela noite. Fiquei acordada até o amanhecer, segurando o diário contra meu peito como se aquilo fosse a última verdade em que eu ainda pudesse acreditar. Na manhã seguinte, sentei-me à mesa do refeitório junto às outras irmãs. Mas agora, o silêncio não me parecia mais um gesto de devoção. Era um peso esmagador, um lembrete cruel de tudo o que era proibido dizer. Observei os rostos ao meu redor com um olhar renovado. Quantas ali conheciam a verdade? Quantas já haviam sofrido nas mãos desse sistema? Algumas tinham os olhos vermelhos, como se tivessem chorado em segredo. Outras mantinham os ombros tensos, os movimentos contidos, as palavras medidas ao extremo. O medo estava por toda parte, e agora eu o enxergava com nitidez. Mais tarde, enquanto organizava a despensa,
terminei ao lado de Rosa, uma noviça reservada que raramente falava. Seus olhos carregavam a mesma sombra de medo que eu começava a identificar nas demais. Aproveitei a privacidade do momento e, em um sussurro quase imperceptível, perguntei: "Você sabe o que aconteceu com Kiara?" Sua reação foi imediata. Seu rosto endureceu e ela negou rapidamente com a cabeça. "Não faça perguntas, Isabel", murmurou, a voz carregada de angústia. "Não cometa o mesmo erro dela." Um calafrio percorreu minha espinha. "O mesmo erro?" repeti, engolindo em seco. Rosa olhou ao redor, como se temesse que alguém estivesse nos ouvindo. Então se aproximou e sussurrou tão baixo que quase não a ouvi. Kiara queria ir embora. E quem tenta sair desaparece. Minha respiração ficou presa na garganta. "Para onde as levam?" perguntei, sentindo meu coração martelar contra o peito. Rosa desviou o olhar e balançou a cabeça lentamente. "Eu não sei, mas ninguém nunca voltou." Antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, uma das freiras entrou na despensa. Rosa se afastou de imediato, voltando à sua tarefa como se nada tivesse acontecido. Mas eu fiquei ali, paralisada pelo medo. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei deitada na escuridão, a mente fervilhando com perguntas sem respostas. Poderiam me punir apenas por questionar? Os dias que se seguiram mudaram completamente minha visão sobre o convento. Antes, eu acreditava que sua rigidez era uma forma de devoção, mas agora via com clareza. Era um sistema construído sobre o medo. Castigos cruéis eram aplicados por infrações insignificantes. Horas intermináveis ajoelhadas sobre grãos de arroz. Jejuns prolongados até a fraqueza extrema. Isolamento em celas escuras. Não demorou para que eu mesma fosse punida. Uma tarde, por não terminar minha tarefa de limpeza no tempo estipulado, fui forçada a permanecer ajoelhada em oração por 6 horas seguidas, sem me mover. O ardor nas minhas pernas se transformou em dor lancinante. Meu estômago vazio se contorcia em espasmos. Ninguém interveio. Ninguém ousou olhar para mim. E foi ali, naquela posição de sofrimento e humilhação, que uma pergunta começou a ecoar na minha mente. Era isso que Deus queria? Se Deus era amor, por que me ensinaram a temê-lo em vez de confiar nele? Esse pensamento germinou dentro de mim. E pouco tempo depois, a confirmação de que algo terrível acontecia ali veio em uma noite que jamais esqueceria. Acordei assustada com um barulho no corredor, passos apressados, sussurros tensos. Depois, um ruído abafado, como algo pesado sendo arrastado. Minha pulsação acelerou. Levantei-me devagar e me aproximei da porta, espiando pelo pequeno vão. No breu do corredor, vi 2 silhuetas movimentando-se, furtivamente. Eram freiras. Chegando! O programa Manancial de Água Viva! Com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção! Jesus é o meu abrigo, minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Oh, glória! Chegando no final do nosso programa. Muito obrigada a Deus. Obrigado a todos também, meus ouvintes. Obrigado àqueles que sempre às vezes se dispõem a ouvir o nosso programa. Que Deus esteja presente na vida de cada um. Fiquem com Deus. Até a próxima oportunidade. Se o Senhor nos permitir, estaremos aqui mais uma vez falando do seu amor, de sua bênção, de sua glória e de suas maravilhas. Fiquem com Deus. Tenham um bom resto de tarde. Que Deus continue nos iluminando em nome de Jesus. Amém. Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Chegando! O programa Manancial de Água Viva! Com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção!